falar com vocês sobre o processo de luto que eu prometi alguns vídeos atrás. E esse processo de luto é muito importante para você se libertar dessas dores que te assolam até hoje. Os seus medos, vergonha, culpa, tudo que impede você de viver bem, de ser feliz, de ter paz, de ter força para caminhar por sua vida. Porque essas coisas tiram a força. A gente fica exausto, a gente fica estressado, porque está sempre lutando para recuperar essa energia que essas coisas sugam e te deixam mal. Então, o que é que faz você ter vergonha, ter culpa, ter medo? São traumas do seu passado, que são reacesos por algum gatilho, por alguma circunstância parecida com aquela que você sofreu no seu passado. E você revive isso. Você volta para o passado, percebe? Você não está no presente. Porque no passado você não tinha condições de lidar com essas coisas, com essas situações, com essas dores, com essas limitações, porque você era criança, por exemplo, ou estava numa situação de subjugação. E hoje você não é mais criança, mas você vive como se fosse, como se você não tivesse capacidade de resolver isso. Por quê? Porque você está com esta criança ferida dentro de você, chorando. E ainda tem aquele outro personagem que eu falei num vídeo passado, que é o terrorista dentro de você, que reencena filmes de terror. Aquelas situações horríveis que acabaram com você, que te diminuíram, que te fizeram sofrer. Este terrorista reencena, como se estivesse acontecendo hoje. Então, minha gente, o processo de luto implica em você lamentar. Esse é o primeiro... Não, antes disso, reconhecer esses traumas. Você lembra, por exemplo, que quando você era pequeno, você não tinha direito de falar do que você sentia. Isso acontece em algumas famílias. Não precisa ser família abusiva, não. Pode ser família que não sabe lidar com emoções. Então você queria chorar e não podia. Era criticado, execrado. Ou quando você expressava alguma coisa que você queria, você era taxado de egoísta. Todos nós temos vontades e direitos de expressá-las. É claro que a gente precisa ser ensinado a não colocar a nós mesmos em primeiro lugar, acima de qualquer outra pessoa, e não considerar os outros. A gente vive em sociedade. Este é um aprendizado que a gente tem numa família estruturada. Numa família desestruturada, a gente pode ter tudo isso distorcido. Por exemplo, aquela mãe toda atrapalhada que quer colocar o filho lá em cima. É uma mãe egoísta que não ensina o filho a respeitar limites, respeitar os outros, e dá tudo para esse filho, educando como se ele fosse
o umbigo do mundo. Muitos narcisistas adultos são resultado desse tipo de educação. Os extremos, sabe? De um lado, dá tudo para o filho e não educa esse filho, e do outro não dá nada para o filho. E deixa ele sempre com sensação de rejeitado e de carente. Esses dois extremos geram filhos narcisistas, adultos narcisistas. Então, voltando, você identifica estes traumas todos, na medida do possível, claro, é preciso ter coragem de olhar para dentro de você e lamenta. Eu não tive a atenção que eu precisava quando criança. E você lamenta, chora mesmo. Isso dói muito. Falta de atenção quando a gente é criança dói muito. Então, tenha compaixão por você mesmo, você criança. E lamente. Permita-se chorar, inclusive. Tem muita gente que aprendeu que não pode chorar, então nem sabe mais chorar. Essa é uma ocasião para você se permitir chorar. Então, lamente. Faça uma lista de todas as coisas que te doem. É muito importante identificá-las, entende? Faça uma lista e lamente uma por uma daquilo que te faltou, que te doeu e que ainda dói. Depois que você se sentiu assim, numa situação, esgotou tudo, sabe? Quando você chorou tudo, não tem mais lágrimas para chorar. Agora, então, você vai enterrar o morto. Esse é o segundo passo. Entende? Imagine todas essas dores, esses maus tratos, essa falta. Agora, dentro de um caixão. Imagine um caixão. De fato, isso ajuda muito. E coloque dentro desse caixão todas essas suas dores que você lamentou e chorou. Isso. Agora que você colocou nesse caixão tudo isso, sabe? Aquela lista toda de dores. Você fecha esse caixão e enterra. Abra um buraco, ou imagine alguém abrindo para você, né? Um coveiro, e coloque esse caixão lá dentro. E feche com terra. Se quiser incinerar também pode, né? Cremar. Feche com terra e deixe este cadáver lá dentro, embaixo da terra. E aí você escreve uma lápide. Imagine você escrevendo uma lápide. Aqui jazem as minhas dores de infância. E hoje estou livre delas. Escreva uma lápide, sim, ou cria uma lápide sua. Aqui é muito importante você criar a sua própria lápide, em que você se liberta. Daí você sai do cemitério das suas dores, com a cabeça erguida, sabendo agora que você é adulto. Traz aquela criança que chorou junto com você. Traga ela pela mão e diga: agora eu cuido de você. E não vou permitir que nada
nem ninguém te machuquem de novo. Porque eu, adulto, agora tomo conta de você. Sinta como essa criança se aninha no seu colo. Sinta. Pode imaginá-la na idade que você quiser. Bebê ou alguma idade mais posterior ao bebê. E cuide da sua criança. Você adulto, que não depende mais de adultos, de cuidadores, de pais. Você cuida de você. Esta imagem é muito importante para você encerrar o luto, encerrar o enterro e ficar livre. Agora, pode acontecer que você precise fazer toda essa cerimônia de novo. Pode ser, sim. Pode ser que sobrou um restinho ali que de repente aparece de novo e te assola. Algum medo, alguma culpa que não é sua, alguma vergonha que também não é sua, que foi te imposta, que foi pendurada em você. Você volta e faz todo esse processo de novo. E faça tantas vezes quantas necessárias para você se libertar. Porque só quando a gente é livre destes traumas, dessas carências, é que nós podemos recriar a nossa vida. Tudo bem, meus caros? Façam isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza me escrevam, ou aqui embaixo, ou no e-mail superasas.x@gmail.com. E bom caminho de libertação para todos vocês, corajosos, que decidiram dar a volta por cima e se libertar.